Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série sobre feridas emocionais e hoje vamos falar sobre feridas de abandono. Talvez você se identifique com alguns dos comportamentos que eu vou descrever aqui ao longo do vídeo ou conheça alguém que tenha e nunca entendeu o motivo de reagir de tal forma. Então fica comigo até o final porque vamos descobrir de onde vem essa ferida, como ela impacta a nossa vida, principalmente como iniciar o processo de cura. Mas antes eu quero recapitular aqui que eu falei lá no nosso vídeo sobre a ferida de rejeição, mas é importante recapitular aqui a diferença entre abandono e rejeição. Muitas pessoas confundem o abandono com a rejeição, mas há uma diferença importante entre elas, tá? Então eu vou falar aqui para vocês. Abandonar alguém é afastar-se dessa pessoa por outras prioridades, seja um trabalho, uma circunstância ali que a deixem de lado, tá, essa pessoa. E rejeitar é um ato de não quero você por perto. Então, abandonar é não posso estar com você agora. Esse sentimento de ausência, de falta, é o que caracteriza essa ferida de abandono. E o que é a ferida de abandono? Você pode estar se perguntando. Bom, a ferida de abandono, ela é gerada ali na nossa infância, tá? Do 1 até os 3 anos de idade. A partir dessa sensação de que fomos deixados ou esquecidos, principalmente por quem esperávamos ali ser cuidados e acolhidos. Então, geralmente, essa ferida ela surge na primeira infância ali, né? Quando esses sentimentos ali, quando sentimos que nossos cuidadores não estavam emocionalmente ou fisicamente presentes o suficiente para nos proteger, nos dar segurança. Das 5 feridas emocionais que eu falo aqui para vocês, a de abandono é uma das mais marcantes, porque ela cria um medo profundo de ficar só na pessoa. Quando uma criança sente essa ausência, seja física ou emocional dos pais, ela começa a desenvolver uma máscara, uma forma de se proteger dessa dor. E essa máscara é chamada de dependente. Lembra que na de rejeição a gente viu que era aquela máscara do escapista. Aqui, a máscara da pessoa que tem a questão da ferida de abandono vai ser a dependência. Ela vai se tornar uma pessoa muito dependente emocional de outras pessoas. Então, se você considera uma pessoa completamente dependente nos seus relacionamentos, tanto afetivos quanto familiares, ou enfim, amizades, você provavelmente tem essa ferida de abandono. A máscara dependente é a maneira que a pessoa encontra para lidar com o medo de ser abandonada. Então, ela tende a buscar constantemente a atenção e o apoio dos outros, justamente porque ela teme ser deixada para trás. Então, é uma pessoa que fisicamente isso pode refletir em um corpo também muito frágil, ou em posturas que expressam essa necessidade de apoio. A pessoa dependente, ela busca ser cuidada, muitas vezes expressando fragilidade, até mesmo carência, para garantir que o outro não vá embora. Só que acontece o quê? O contrário, porque a pessoa acaba, deixando ela, justamente por ela ter essa carência. Então, o dependente, ele geralmente se apega intensamente aos relacionamentos e muitas vezes teme a solidão a ponto de fazer qualquer coisa para evitar ser deixado. Inclusive, às vezes até entrando em relacionamentos tóxicos por conta desse medo de ser abandonado, de ser deixado para trás, porque ele já sofreu isso lá na infância pelos pais. Como que essa ferida de abandono se manifesta? Quem tem essa ferida de abandono costuma, principalmente, ter medo intenso da solidão e busca proximidade constante. Precisa de validação o tempo inteiro e garantias de afeto. Tem uma necessidade quase assim desesperada por atenção, a ponto de sentir negligenciada se o outro não estiver presente. Acredita que precisa de outra pessoa para se sentir completa, para se sentir bem, e isso gera uma dependência emocional. Ela se apega a quem ama, mesmo em relacionamento onde não é valorizada, ela se apega demais. Então, a pessoa com ferida de abandono, ela sente que não é suficiente para manter o amor ou a presença do outro. O que pode levá-la a ter esses comportamentos de autossabotagem, medo de rejeição, e de quem tem essa ferida de abandono. Você está se visualizando, se enxergando, se identificando com essa ferida até o momento? Então, veja se esses comportamentos fazem sentido para o seu tipo de comportamento que você tem quando você se relaciona com outras pessoas. A gente consegue entender melhor sobre a ferida que a gente tem, identificar, quando a gente passa a avaliar o nosso comportamento com as pessoas ao nosso redor.
Então perceba se você tem esse tipo de comportamento quando você está se relacionando com alguém. Seja de forma amorosa, né, afetiva, ou até mesmo familiar, você sempre precisa de alguém, você sempre precisa de validação. Para você se sentir valiosa, você precisa que a pessoa esteja ali o tempo inteiro te validando, né? Mas tudo isso por quê? Porque você tem medo que essa pessoa vá embora. Assim como você se sentiu abandonada lá atrás. Se a pessoa ela tem medo, ela tem tanto medo de ser abandonada, tanto medo de ficar sozinha, de passar por aquela dor de novo que ela passou na infância, então ela começa ela acredita que quanto mais ela é presente ali na vida do outro, quanto mais ela chega até a sufocar a outra pessoa vai querer ficar com ela, não vai abandoná-la. Só que o que acontece na maioria das vezes com as pessoas que têm esse comportamento? Ela acaba mais afastando a pessoa que está com ela do que aproximando, justamente por ela sufocar, justamente por ela ficar ali em cima. Mas ela faz isso por quê? Porque ela tem medo de abandonar. Ela acha que se ela não for assim, se ela não demonstrar tanto afeto de uma forma excessiva, o outro vai esquecer ela, ou vai abandonar, ou vai querer ir embora. Então veja o quanto isso é prejudicial para você, para os seus relacionamentos. O que é a relação com os pais, esse vínculo emocional, né? A ferida de abandono, geralmente ela é vivida com o genitor do sexo oposto, ou seja, tem o papel de ensinar, de receber amor. Então, se você é mulher, essa ferida pode ter sido formada ali a partir dessa relação com seu pai. Na verdade, com a falta dessa relação. Né? Se você é homem, a relação com a sua mãe pode ter gerado esse impacto, essa falta, esse sentimento de não ter sido amado o suficiente. Né? Então, por exemplo, sua mãe, ela foi uma mãe emocionalmente ausente, ou um pai que sempre esteve ocupado, pode gerar um sentimento de desamparo, fazendo com que a criança sinta que para ser amada ela precisa estar em constante busca por esse amor e apoio. Então essa busca se prolonga na vida adulta, gera relações de dependência e muita carência, porque ela tende a querer buscar, já que ela achou que não teve aquilo lá na infância. Então é muito comum ver mulheres buscando muitas vezes o pai nos relacionamentos, porque ela não teve esse afeto do pai. E quais são as características dependentes na vida adulta? O dependente, ele apresenta comportamentos como medo de ser esquecido, ser deixado para trás. Tem um desejo de agradar constantemente para evitar conflitos. Tem um sentimento de incapacidade de enfrentar a vida sozinho. Ele acredita que nenhum é capaz. Tem o medo de tomar decisões sozinho, preferindo delegar responsabilidade. Tende a se envolver em relacionamentos onde não é valorizado, mas se mantém por medo de ficar só. Tá? Para quê? Para que confirme essa ferida de abandono. E essa dependência emocional, ela também se reflete em como a pessoa lida com as emoções. Por exemplo, quando você se sente abandonado ou ignorado, o dependente ele pode experimentar muitas crises de ansiedade, tristeza, até pânico, sendo comum que busca ali um refúgio em comportamentos compulsivos, como comer, para aliviar a dor emocional. Então, se você tem uma compulsão alimentar, um alerta vermelho. Então, a alimentação e a ferida de abandono também tem relação. Então, a forma que você se relaciona ali com a comida também tem impacto. Então, a relação com a alimentação também pode ser afetada pela ferida de abandono. Então, pessoas que têm essa ferida, elas tendem a comer emocionalmente, buscando conforto nos alimentos, para preencher esse vazio emocional que ela tem ali. Então, elas podem ter episódios de compulsão alimentar, usando a comida como uma forma de lidar com ansiedade, com medo de ficar só. Em casos extremos, podem buscar alívio em comportamentos prejudiciais também, como o uso excessivo de açúcar ou álcool, né, tentando ali fugir, né, buscando ali fugir dessa dor, do abandono, da solidão. E como é que a gente inicia esse processo de cura na ferida de abandono? A cura da ferida de abandono ela é possível e o primeiro passo é reconhecer e aceitar que essa ferida faz parte da tua história. E aqui eu quero entregar alguns passos importantes para você conseguir ter essa cura emocional. Primeiro, autocompaixão, né? Então você também ser gentil com você mesma, reconhecer que não é errado precisar de amor, de atenção. Todos temos essa necessidade, inclusive a necessidade maior que uma criança tem, por isso que às vezes quando você se sentiu negligenciado nesse ponto, por isso que você criou essa ferida em você. Outro ponto é você reforçar a sua autossuficiência, então começar a permitir momentos a sós, cuidando de si, aprendendo a valorizar a sua própria companhia.
né? Então, passar tempo mais com você. Isso é muito importante. Para quem tem feridas de abandono, para quem tem essa dependência emocional, a gente vence como? Passando mais tempo com a gente. Que, inclusive, é um dos maiores medos, né, que essa pessoa de abandono tem, que é a solidão. E, às vezes, passar tempo sozinho, por exemplo, ir ao cinema sozinha, ir ao shopping, criar momentos ali, até mesmo dentro de casa, para essa pessoa, assim, às vezes pode parecer estranho, né, eu falando isso, mas para essa pessoa pode parecer algo, assim, ensurdecedor o próprio silêncio dela. Porque ela precisa estar em constante companhia, ela não consegue ficar sozinha. Então ela precisa estar rodeada de pessoas ou com alguém ali, né, para ela se sentir amada, desejada, para ela não se sentir abandonada. Então, passar tempo sozinha para essa pessoa pode ser uma grande dificuldade, um grande desafio, mas é o que vai te fazer você se sentir melhor com você e começar a trabalhar essa cura dessa ferida. Você precisa entender que nós nascemos sozinhos e vamos morrer sozinhos. Não tem como a gente, sabe, estar o tempo inteiro com pessoas. A gente precisa também ter a nossa individualidade. É saudável isso. É importante. Isso não significa que as pessoas não querem ter contato com você ou elas estão te abandonando. Você precisa ter esse tempo com você, começar a se amar, se conhecer, se permitir. Eu vou falar aqui pra vocês, por muitos anos eu tive essa ferida de abandono, e pra mim o que eu aprendi, quando eu comecei a aprender a ficar sozinha, a ter esses momentos comigo, foram os momentos que eu mais me fortaleci como pessoa. Entender o valor de ter a minha própria companhia, de estar comigo, de me conhecer, de me permitir conhecer quem a Jéssica é. Então se dê essa oportunidade de você se conhecer, passar mais tempo com você. Seja assistir um filme, seja, sabe, pegar um sábado e você fazer uma viagem, nem que seja de ida e volta, sozinha, sabe? Começar a ter esses momentos com frequência dentro da sua rotina. Você não vai se isolar das pessoas que você ama, mas é importante que você tenha esses momentos para você se conhecer, para você se fortalecer, para você entender que você consegue ficar sozinha, que é saudável ter esses momentos, que é importante você ter esses momentos com você mesma. Porque isso vai até, inclusive, fortalecer para que você escolha um parceiro também saudável, para que você consiga se relacionar. Porque aí você não vai se relacionar mais por dependência, por carência, porque você por si mesma já basta. Você mesma já, sabe, você já se ama o suficiente, você já se sente completa na sua própria companhia. A outra pessoa vai vir na tua vida para te agregar, não para te salvar. Porque é exatamente isso que uma pessoa com dependência emocional sente, né? Que tem essa ferida de abandono. Que essa pessoa vai salvar a vida dela. Que a chegada dessa pessoa vai tirar ela do tédio, vai tirá-la daquele buraco que ela se encontra emocional. E não é assim. Não é assim que acontece. Tá? Os relacionamentos saudáveis, eles são formados a partir do momento que você está inteira, a outra pessoa também, vocês se encontram, vocês se conectam e vocês dois juntos vão agregar um na vida do outro. Não se conecta pela falta, pela carência, entende? Porque sempre que você se conectar assim com alguém, vai dar problema. Você vai querer ficar sempre ali no pé da pessoa, e isso vai fazer o quê? Que a pessoa se afaste cada vez mais. Então é importante entender, identificar essa ferida e fazer esse passo a passo. A primeira coisa o segundo passo que eu quero te entregar é você começar a passar mais tempo com você. Você fazer coisas na sua rotina, atividades, comportamentos, hábitos que façam você se sentir autossuficiente. Que você pode fazer sozinho e você consegue. E isso é um processo, tá? Não é da noite pro dia, mas você consegue, tá? Você consegue começar a gostar da sua própria companhia, a não ser um incômodo, não ser algo desconfortável. Pelo contrário, você vai começar a gostar de passar mais tempo ali com você, se conhecer, se conectar. E aí essa ferida vai sendo o quê? Cicatrizada. Ela vai estar ali ainda, porque foi causada ali, né, pelo seu pai, no caso se você é mulher, né, você sentiu que seu pai não foi tão ausente, tão presente, ou se você é homem, da sua mãe, mas ela vai cicatrizar ali e você vai conseguir ter uma vida muito melhor. O terceiro passo para você conseguir também curar essa ferida emocional é você redefinir as relações. Então, procurar construir relacionamentos mais saudáveis, onde você se sinta valorizada, respeitada, sem depender da presença constante do outro para você se sentir bem.
O outro ponto é você buscar apoio terapêutico. A terapia é um caminho importante para trabalhar essas crenças e medos associados ao abandono, ajudando a você se fortalecer na sua autoestima, a viver relações mais saudáveis. Eu, como terapeuta, posso te ajudar nesse sentido. E esse processo, ele é gradual, tá? Não existe tempo certo para você se sentir curado. O importante é que você, com paciência e apoio adequado, você possa ali superar essa ferida e construir uma relação mais forte, principalmente com você mesmo, daqui para frente. Recapitular, lembrar os pontos principais que caracterizam a ferida de abandono. Como que é feito o despertar dessa ferida? Geralmente lá na infância, de 1 aos 3 anos, quando sentimos a ausência emocional ou física dos nossos cuidadores. Nós temos a máscara ali do dependente. O medo principal dessa pessoa é a solidão. O comportamento que essa pessoa vai ter, uma necessidade constante de companhia e validação. Qual que é o impacto na vida adulta? Uma dependência emocional nos relacionamentos e medo intenso de ser abandonado. Tá? Então, essas são as características principais ali em relação à ferida de abandono. E esse foi o nosso vídeo sobre a ferida emocional de abandono. Se você se identificou com o que foi falado, compartilha aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E espero que este conteúdo te ajude a refletir sobre suas experiências, iniciar seu processo de cura, tá? E no próximo vídeo nós vamos explorar mais uma das feridas emocionais. Então eu já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem pode se beneficiar desse conteúdo. E obrigada por você assistir até aqui e até o próximo vídeo.